Embora estejam faltando menos de 3 meses para as eleições em todo o Brasil, a campanha eleitoral já começou. O mês de julho marca o início dos candidatos também na busca do seu voto. Depois das homologações, é a hora de ir para a rua e conquistar o eleitor também para o processo eleitoral. A nossa entrevista do dia hoje é com o juiz eleitoral de Farroupilha, Mário Romano Maggioni. Doutor Mário, até para que a gente possa ter conhecimento com a campanha eleitoral em andamento. O que pode, o que não pode, o que os candidatos podem fazer e o que os candidatos não podem fazer? O que pode e o que não podem fazer, basicamente, são as mesmas restrições das demais eleições, das eleições anteriores. Há alguma modificação, mas são pequenas as modificações. Pode a campanha normal, o pedido de voto na rua, boca a boca, pode a colocação, veiculação de cartazes ou dizeres em locais particulares, não pode em postes ou em locais públicos, em paredes de instituições públicas é proibido, é vedado. O candidato que fizer isso será convidado a retirar o cartaz ou a propaganda, bem como responderá pela propaganda irregular. Na internet é permitida, desde que não seja paga, vedado o fornecimento de cadastros de endereços eletrônicos. Então, se alguém receber alguma propaganda eleitoral, em princípio é lícita, desde que não tenha sido ilícita a forma como o candidato obteve esse endereço eletrônico. Então, ele pode ser chamado a dizer de que maneira obteve o endereço eletrônico. Nos meios de comunicação, rádio e televisão, apenas a propaganda regular, aquela propaganda gratuita, é vedado qualquer outro tipo de propaganda. Não caracteriza a propaganda a entrevista com um candidato, desde que não seja para pedir votos e desde que não tenha como pano de fundo a eleição. Debates são permitidos, aí tem que haver um ajuste entre a emissora e os partidos que participarão. Na imprensa escrita, tenho em mente aqui que o máximo de veiculação por candidato deve ser de 10 anúncios. Se houver mais do que 10 ou 8, não tenho certeza agora. Se houver um número maior do que esse, caracteriza a propaganda irregular. Em veículos é possível, adesivos, esse tipo de propaganda. Compra de votos é óbvio que é vedado. Qualquer tipo de propaganda que tenha como pano de fundo a troca de algum favor é vedada. Vou dar camiseta para um time de futebol, é proibido, não pode. Vou dar um prêmio para um rifão, é proibido, não pode. Basicamente isso. Resumindo, Adamati, assim, a propaganda é igual aos demais pleitos eleitorais. O que se espera dentro de uma eleição é que os candidatos e os partidos possam, dentro de um princípio da democracia, disputar em condições de igualdade, que não haja a supremacia de alguém por conta do poder econômico ou de algum outro poder, por ter algum amigo na imprensa, algum amigo numa rádio, numa televisão. É que haja uma igualdade de condições para que realmente o que prevaleça são os candidatos e a proposta de cada candidato, e não a força que ele tem no meio de comunicação, a força que ele tem econômica ou qualquer outro tipo de força que permita a compra de votos ou uma votação que não tenha como pano de fundo uma boa administração do bem comum, que é o Estado, que é o país. A campanha eleitoral, doutor Mário, ela é muito importante porque ela permite ao cidadão conhecer um pouco mais o candidato, as suas propostas, o que ele pretende fazer. Então é um momento oportuno para a população, não é um tempo jogado fora. Com certeza, é preciso estar atento, mas eu diria assim, é preciso estar atento no candidato, desde antes, desde depois e durante também. Quem vai votar num candidato que está disposto a comprar o seu voto, pode escrever assim, que esse mesmo candidato não vai hesitar em vender
uma possibilidade de fazer uma lei que não interesse ao eleitor, à comunidade como um todo. Então eu dizia isso quando fiz as eleições de Garibaldi, as eleições municipais, essas vão ser estaduais e federais. Eu disse assim, você vai comprar um voto, eu disse isso para os candidatos na ocasião. Eu digo, não reclame se depois alguém chegar e assaltar você. Porque assim como você infringe a lei, porque o outro não pode infringir também. Então o que se espera é que a democracia realmente, que a eleição seja de escolha de candidatos, de propostas, e se sabe que esses candidatos vão ser os que vão nos governar, e vão ser os que vão ditar as leis durante os próximos 4 anos. Isso, com certeza, é relevante para um país. Não estão lá para fazer papel de encenação, eles estão lá para compor o legislativo e o executivo, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. Ou seja, eles é quem vão dizer o que pode e o que não pode ser feito durante os próximos 4 anos. E muitas vezes vão elaborar leis com uma projeção, Adamati, por um período muito mais longo do que 4 anos. Uma lei penal, uma lei civil, as leis que, afinal, que orientam a nossa vida em comunidade. Então é extremamente importante que se vote com consciência, que não se venda ao voto, para que depois não se reclame, que diga, mas o pessoal está lá e faz qualquer lei e estão aí de graça. Não é por aí. O voto é extremamente importante, é preciso saber em quem se vai votar, saber o partido que se vai votar, para evitar que os nossos legisladores e os nossos governadores sejam ruins. Doutor Mário Marjona, embora não seja uma eleição municipal, o farroupilense também vai votar nesta eleição, porque é necessário escolher governador, eleger governador, deputados estaduais, senadores, presidente da República. Como o cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral de Farroupilha também está preparando o pleito do dia 13 de outubro? Olha, nós estamos agora, a tarefa maior no último momento é a convocação dos mesários, de todos os que vão auxiliar, e eu já assim conclamo as pessoas que foram convocadas a que participem, é extremamente importante. Eu sei que muitos não gostam, que acham que poderiam fazer algum outro programa naquele dia, mas é relevante para se poder ter uma eleição boa, eficiente e eficaz, que participem. Quanto aos eleitores, a mudança desse ano, e então eu chamo a atenção nesse aspecto, é que há uma lei federal que exige, no dia da votação, que o eleitor compareça com o documento de identidade, Adamati, e com o título de eleitor, diferentemente das demais eleições em que podia comparecer ou com a identidade ou com o título de eleitor. Nessa eleição se vai exigir carteira de identidade ou outro documento de identificação que tenha foto e, junto com o documento de identificação, com foto, o título de eleitor. Quem não tiver o título de eleitor pode conseguir até o dia 20 de setembro, por aí, eu não tenho certeza o dia agora, a data, mas até em torno ali do dia 20 de setembro, mas se antecipem, né? Vão antes desse dia até o cartório eleitoral, pode ser o cartório eleitoral de qualquer cidade, não precisa obrigatoriamente o eleitor de Farroupilha ser no cartório eleitoral de Farroupilha, pode ser em qualquer cartório eleitoral, e busque a sua segunda via. É fornecida na hora, imediato, instantânea a emissão, e então é para evitar no dia da eleição a pessoa chegar e não poder votar. Por que está sendo exigido também, exigida nesse momento, a carteira de identidade? Qual a finalidade além do título eleitoral? O porquê é porque há uma lei que foi votada pelos deputados, pelos senadores, e que passou a exigir a dupla documentação. Qual a motivação que levou eles a elaborarem essa lei, eu não saberia dizer, Adamati. Eu acredito que o que se busca é que, dentro do possível, não haja desvirtuamento de votos, alguém ir votar no lugar de uma outra pessoa. Basicamente, acredito que seja isso, mas eu não saberia dizer. Há uma lei federal e ela exige que o eleitor compareça para votar com o título de eleitor, com o documento de identidade. Portanto, a motivação, independente da motivação, nós, Justiça Eleitoral, faremos cumprir a lei.
Rapidamente, para fecharmos também, doutor, aqui em Farroupilha, o colégio eleitoral passa dos 47 mil eleitores aptos a votar? Eu não tenho esse dado preciso a Damate, mas junto ao cartório eleitoral tranquilamente é possível. O que se espera na eleição é que seja muito eficiente, como foram as últimas, que se consiga uma apuração rápida, que não haja desvirtuamento de votos, a lisura na votação, o equilíbrio entre os candidatos, o equilíbrio não na votação, mas sim nas condições em que vão concorrer, e que se dê um verdadeiro espetáculo de democracia, como foram as últimas eleições. Ok, obrigado. Juiz eleitoral de Farroupilha, doutor Mário Romano Majoni, na entrevista do dia, orientando a população sobre a campanha eleitoral que já está na rua. Lembre-se, 13 de outubro, você tem compromisso com a sua cidadania. Vote, é o exercício da democracia. O programa Cotidiano continua com você nos estúdios da TV Farroupilha. Claciana Lamonato.